Bom dia, a paz do Senhor, meus queridos irmãos, louvado seja Deus. Meu nome é Carlos André, eu trago a mensagem de Deus para o teu coração. Queridos amados irmãos, antes de eu ler a mensagem, eu gostaria que você se inscrevesse aqui nesse canal, se você ainda não é inscrito. Aqui embaixo tem uma palavra escrita em vermelho, inscreve-se. Você vai clicar em cima dessa palavra e você já vai ser um inscrito aqui do canal e você não paga nada por isso. Queridos amados irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração. E essa palavra ela se encontra no livro de João, capítulo de número 8, do versículo 33 em diante, que diz assim: E responderam-lhes: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazei o que também viste junto de vossos pais. Glórias a Deus. Queridos amados irmãos, o Senhor aqui ele estava conversando com aquelas pessoas e ali ele disse àquelas pessoas: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando o Senhor, irmão, ele se refere, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres, é porque, irmãos, éramos escravos do pecado. É quando a pessoa, irmão, ela não tem controle de si própria. Ela comete pecado, ela não tem força para poder se libertar do pecado. É uma pessoa ali que é submissa àquelas coisas para fazer. Mas quando o Senhor, ele liberta, aquela pessoa ali, irmão, está livre do pecado. Ela começa a ter força para poder resistir ao pecado, às tentações que vêm sobre a sua vida. A palavra do Senhor aqui vai nos dizer que ele está conversando com aquelas pessoas. E ele diz para aquelas pessoas ali: o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. E se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos amados irmãos, nós sabemos que quando um servo, uma pessoa que trabalha para alguém, ela fica até determinado tempo, até determinado período naquele local ali. Não fica para sempre, porque tem aquele período ali que está trabalhando e quando chega, acaba o seu contrato, automaticamente a pessoa tem que ir embora. Mas o filho não, irmão. O filho ele fica para sempre na casa de seu pai. Então a palavra do Senhor aqui vai nos dizer que se, pois, o Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, ele nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Você que está aí me escutando agora nesse momento, se você, irmão, faz algo que desagrada ao Senhor, que não está coerente com as coisas que Deus quer para mim, para a tua vida, que está coerente com as coisas que Deus quer para a tua vida, irmão, olha, se afasta, procura conhecer a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor que vai nos dizer, logo mais no versículo acima, 32, diz assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você, irmão, passa a conhecer a verdade, que a verdade é o seu Jesus Cristo, olha, começa a abrir a sua mente e você começa a ver e enxergar as coisas de um modo diferente, porque você já não está mais no engano. Aquilo que você praticava, que você achava que aquilo ali era o certo, você vai começar a ver que era o errado e que você tem que fazer diferente. É aí que entra, irmão, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando você passa a conhecer a verdade, você passa a conhecer que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, quando o Senhor Jesus Cristo, irmão, entra na nossa vida, que faz uma limpeza no nosso coração, que faz uma libertação, irmão, que nos liberta daqueles vícios que a gente tinha, que a gente praticava, olha, seremos pessoas livres para adorar o nome do Senhor. O pecado já não tem mais poder sobre nossa vida. O pecado, irmão, já não tem mais poder sobre nem a minha vida e nem a tua vida, porque o Senhor nos libertou.
E Jesus, irmão, Ele quer libertar todos nós. Porque, irmão, sem Jesus, como é que nós vamos se libertar? Como é que você vai se libertar desses vícios? Se Jesus não entrar na tua vida, irmão, se você não permitir que Jesus entre na tua vida. Nós temos que permitir que Jesus entre na nossa vida porque, irmão, nós somos fracos. Sozinhos nós não conseguimos. Mas quando invocamos o nome do Senhor, o Senhor Ele é fiel e justo, irmão. Ele vai na nossa frente. É Ele que vai nos dando força para que a gente suporte essas tentações, as coisas ruins que vêm sobre a nossa vida, as lutas, as batalhas. É Jesus, irmão, que nos sustenta. E quando aceitamos ao Senhor como o único Salvador da nossa vida, queridos amados irmãos, Ele começa a nos dar força. Porque agora nós temos aonde nós segurar, nós temos uma coluna agora. E essa coluna é o Senhor. Quando nós aceitamos a Cristo como o único Salvador, Senhor e Salvador da nossa vida, irmão, nós largamos onde ficar só. Porque agora nós temos alguém para a gente recorrer. Porque nós demos lugar para que o Senhor entre na nossa vida. E ali o Senhor Ele começa a fazer uma limpeza. O Espírito Santo de Deus Ele começa a fazer uma limpeza no nosso coração. E aí começa, irmão, a limpar o nosso caráter. Aquele que não gostava de pagar, passa a pagar. Aquele que não gostava, irmão, que roubava, para de roubar. Aquele que se prostituía, para de se prostituir. Aquele irmão que falava da vida dos outros, para de falar da vida dos outros, vai começar a viver a sua vida. Aquele irmão que furtava, que fazia coisas erradas, irmão, ele começa a deixar o caminho tortuoso para andar o caminho certo. O caminho de Deus, irmão, ele não faz curva. Ele é um caminho reto. Mas nós sabemos que o nosso adversário ele não desiste. Mesmo você se afastando das coisas ruins, ele vai ficar o tempo todo ali procurando algo para querer destruir a tua vida, para querer te trazer de volta. É por isso que a nossa vida, irmão, é uma luta. É uma luta todos os dias, a nossa vida é. A nossa vida, irmão, é uma luta. E todos os dias, irmão, passamos por essa luta, por essa dificuldade, para conseguirmos ficar de pé ainda. Todo dia, irmão, passamos por essa luta. Porque, irmão, o nosso adversário, ele anda procurando uma maneira de querer destruir a nossa vida. Ele procura ali, irmão, uma maneira de querer entrar em uma brecha. E quando abrimos essa brecha, irmão, o inimigo entra. E ali ele começa a destruir a nossa vida. Começa a querer destruir a tua vida. Então não permita que o inimigo entre na sua vida, irmão. Começa a fechar as brechas. Começa a fechar cada uma brecha da tua vida. Queridos amados irmãos, se você também não é casado, ou procura casar porque o casamento, irmão, ele fecha brechas. Porque você fica em fornicação. Então é uma brecha aberta. Se você gosta de contar umas mentirinhas de vez em quando, olha, pare de mentir. É sim, sim, não, não. Porque é uma brecha aberta. Se você gosta, irmão, de furtar alguma coisa ou pegar algo de alguém sem que a pessoa saiba, olha, pare com isso. Porque é uma porta, é uma brecha aberta para que o inimigo entre. Então são pequenas coisas que o inimigo ele entra, irmão, e começa essas pequenas coisas a crescer. E aí começa a entrar na vida da pessoa. E aí a pessoa, irmão, começa a destruir aos poucos, que a pessoa não percebe. E quando a pessoa ali, irmão, tá nesse... quando o inimigo entra, começa a apagar a visão da pessoa. Porque a pessoa não consegue mais enxergar o espiritual, não consegue mais enxergar o que está acontecendo. E quando vê, a pessoa já está fora da presença de Deus. Então por isso que a todo momento a gente devemos orar e vigiar. Ora e vigia. Ora e vigia, irmão. Porque o inimigo, ele fica ao nosso derredor e procurando brechas para querer entrar. Então, irmão, a palavra do Senhor aqui vai nos dizer, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Se Jesus te libertou, Jesus me libertou, nós somos pessoas livres para adorar o Senhor. O pecado não tem mais poder sobre nossa vida. Mas, irmão, nós devemos estar orando sempre.
oração, buscando ao Senhor, orando para que Deus, irmão, possa estar nos fortalecendo, para nos dar força diante dessa luta, dessa dificuldade. Nós temos, irmão, que está orando ao tempo todo, orando ao Senhor, buscando a face de Deus, pedindo a Deus sabedoria, porque Deus, irmão, Ele está do nosso lado, mas o nosso adversário, ele fica procurando uma brechazinha para querer destruir. Não pense, irmão, que o inimigo não está querendo tragar a tua vida não, destruir com a tua vida não, porque ele está o tempo todo procurando uma brecha para destruir a tua vida. E, meu irmão, se quando a gente não vigia, a gente acaba caindo em ciladas dele, em ciladas armadas. Porque, irmão, ele não consegue saber o que você está pensando. Mas pelo nosso jeito, pelo nosso olhar, por nossas atitudes, o inimigo ele começa a trabalhar nas formas, irmão, de agir. Ele começa a ver o teu jeito de agir, de falar, de tomar decisões, de olhar, de andar. E ali ele usa para querer entrar na tua vida, para colocar as bandejas certas, para que você caia. Então é necessário que você sempre vigie, fique em vigilância. Feche a boca na hora de fechar, fale na hora de falar. Te peça a Deus sabedoria para que você, irmão, não venha cair na cilada do teu adversário. Porque o teu adversário, o meu adversário, ele anda procurando nos destruir. Então, se Jesus te libertou, olha, não pense que o inimigo vai parar de te tentar, não. Porque até o Senhor Jesus Cristo, ele foi lá no deserto procurar tentar o Senhor. Não pense, irmão, que o inimigo não vai parar de te tentar, não, porque ele vai continuar. Até a vinda do Senhor Jesus Cristo, ele vai querer te destruir, sim. Porque ele sabe que o caminho dele, irmão, já está perdido. Ele já se encontra perdido. Mas ele quer levar as almas que pertencem a Deus com ele. Porque a minha alma, a minha vida pertence a Deus. A tua vida pertence a Deus. Mas ele quer tentar, irmão, nos destruir. Mas se a gente, irmão, tiver convicção naquilo que a gente quer, acreditar em Deus, olha, ele já perdeu. Porque a nossa vida pertence ao Senhor. E o Senhor lutará por mim e por você. Deus, irmão, vai entrar nessa peleja por mim e por você. Então entrega teu caminho ao Senhor. Peça sabedoria a Deus, se afasta do pecado. Olha, irmão, vivemos num mundo hoje onde a iniquidade tem crescido muito. As coisas ruins têm aumentado cada vez mais. E o amor de muitos tem se esfriado. Mas não deixe o amor de Deus se esfriar dentro de você não. Pregue o Evangelho, fale de Jesus. Diga que Jesus é bom, diga que Jesus é maravilhoso, pregue ao Senhor, fale do Senhor para as pessoas, se desvie do mal, vigia, ora, intercede por aquelas pessoas que estão precisando. Olha, faça o bem, não olhe se a pessoa quer tentar te machucar não, mas faça o bem, nunca pague o mal por mal, mas pague o mal por um bem. Faça o bem, irmão, porque isso agrada a Deus, agrada ao Senhor. Quando a gente pensamos nos nossos amigos, quando a gente pensamos nas outras pessoas, irmãos, que a gente ora por aquelas pessoas, que a gente ajuda, que a gente faz o bem, isso agrada a Deus. Porque, irmão, Deus ele se agrada quando vê os irmãos um ajudando o outro, um apoiando o outro, um consolando o outro, irmão. Isso agrada ao Senhor. E quando você faz isso por uma dessas pessoas, como se você estivesse fazendo para o seu Jesus Cristo, isso está agradando a Deus. Então, irmão, se Jesus te libertou, você é uma nova criatura, fale de Jesus para outras pessoas, para que Jesus possa curar também, libertar essas pessoas. Porque muitas das vezes, irmão, passamos 10 vezes pela mesma pessoa e não falamos de Jesus para ela. Sabemos que está passando por dificuldade, por luta, mas não falamos de Jesus. Mas que você e eu possamos fazer a obra que qual foi nos dada a fazer, que é pregar o Evangelho de Deus. Queridos amados irmãos, essa foi a mensagem de hoje. Eu creio que Deus falou ao teu coração. Olha, entrega teu caminho ao Senhor, se desvia dos pecados que vem sobre a tua vida para querer te tentar, desvia da tentação. Viu? Que Deus possa te abençoar, te fortalecer, tanto a você como a sua família. E que você possa, irmão, buscar sempre ao Senhor. Busque sempre a presença de Deus. Não se afaste da presença do Senhor, não. Busque sempre a presença do Senhor, em oração, em jejum, para que Deus possa estar te abençoando, irmão, te guardando, te livrando do mal. Fica com Deus, irmão. Até às 9 horas da noite estaremos aqui com a oração da noite. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Viu? Guarde a palavra do Senhor e que Deus possa estar sempre contigo. Fica com Deus, porque eu estou com Ele. E até às 9 horas da noite, em nome de Jesus.